Ula, ula de lá. Quebra, quebra daqui. Gente, estamos aqui, Gente. vestido o quê? De Como trata as loiras praianos. do Tchan? Loira do Tchan? Será loira? Ai, Você foi loira um dia? loira, fui, olha. Já tive cabelo, gente. Essa é a Ele tem muito cabelo ainda no cu. Queria contar pra vocês que a gente Olha, conversou a gente sobre isso. adoro que a gente começa a vir assim. Mas a gente tava falando que ele é um ursinho, que se alguém sou quiser comer esse ursinho, cu, gente. tem que o quê? Desbravar uma Amazônia. Ai, que delícia! A Amazônia não, que não é uma coisa bagunçada, não precisa ser desorganizada. Ah, tem tranças no cu dele. Bom, esse é um vídeo do quê? Depois dessa introdução... Não é um vídeo de pelo no cu. Não, não é uma ditadura dos pelos também. Não, não é. É um vídeo de reagindo aos comentários que vocês fizeram no nosso vídeo que a gente falou sobre masculinidade gay. A gente vai comentar os comentários de vocês. Vamos dar nomes? Não. Ah, não. Deveríamos? Sim, Deveríamos, mas não vamos. Por quê? porque a gente é ético. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar processo. Senão a gente fazia e foda-se. Isso é ética, foi bonito a gente porque a gente é ético. A gente não tem dinheiro pra pagar os advogados. Então, se Exatamente. você é advogado e quer ser meu advogado, de graça, Você manda aí. pode falar mais Ofereço coisas, aqui, liberdades. ó, um cu peludo pra você. Gente, você não vendida. Isso daqui é um vídeo sobre dedo no cu e gritaria. Bora! É isso. Gente, com a presença ilustre da voz da Ana, A que irá entidade. ler. Que, Ana? A entidade. Fala alto, Ana. Vou falar, tô aqui pertinho. Fala bem alto, Ana. Não consigo falar. Vai, primeiro, como vai? Comentário. Comentário. Sem nome, né? Tem nome. Sem nome. Pedro! Vai. Seu nome não é Pedro? É. Eu até segui o Caio, mas ele andou postando uns conteúdos bem estranhos. Deixei de seguir. Eu acho que você podia colocar um pouco mais de encenação. Eu até seguia o Caio, mas ele andou colocando conteúdos estranhos e eu parei de seguir. Ana ainda tem que atuar, né, Ana? Ana, por favor. Fácil. E aí, o que você quer dizer desse comentário? Me seguia e parou. Bom, gente, a pessoa... Eu lembrei do meme, né, gente? Porque se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós? Mas eu acho que você pode responder isso ainda mais como psicólogo. Quando a gente tem um estranhamento, diz mais sobre nós do que sobre o outro. E acho que tá tudo bem você encontrar conteúdos na internet. A gente vai errar, que a gente tá disposto e disponível pra errar também. Mas e tudo bem você encontrar conteúdo que você não... Mas deixar de seguir é radical, né, gente? Mas sabe o que eu acho que me incomoda nessa fala? O cara me segue há um tempo. Sim. Por quê? Ele gosta do que eu falo, Exato. porque toca ele. Aí um dia eu escrevi uma coisa, eu falei uma coisa que ele não gostou, Sim. não é Pronto. não gostei desta ideia do Caio. É o Caio, Exato. não. E isso faz a gente ter esse momento que a gente tá vendo de direita e esquerda, nós contra eles. Cara, o teu pai, a tua mãe pode ter uma ideia completamente diferente de você e você não tem que romper com ele. Inclusive, como você vai aprender com o diferente se você não tem diferente na sua vida? Às vezes, eu lembro na época da Luciana Genro, que ela tava concorrendo em São Paulo, que eu olhava no meu Facebook ainda na época e pensava, essa mulher vai ser presidente do Brasil. Sim. Todo mundo... Quer dizer, era uma bolha. Por quê? Porque naquela época eu só falava com gente que pensava como eu. A única forma da gente crescer o nosso pensamento é se encontrar com o diferente. É ver quem pensa diferente da gente, até pra poder dizer, discordo disso, concordo com aquilo. É isso que eu ia falar, eu acho que é a importância do diálogo. E acho que isso que é interessante de rede social. A rede social é uma grande ferramenta de conexão. E aí a gente tá disposto também pro diálogo, tá tudo bem discordar. Eu acho que ninguém tá lá pra dizer amém. Isso aqui não é igreja, isso aqui não é a missa, não. Nós não somos pastoras. Mas é uma ideia, não é pra dizer amém. Pode criticar, pode questionar, pode discordar. Então, eu acho que é até pedagógico a gente poder discordar, criticar. Desde que você não ataque, né? Porque no meu Exatamente. Instagram, se chegar É, falando, sem hate. você é... Eu já bloqueio logo. Né? Exatamente. Agora, discordar das ideias é assim que a gente cresce, Abrir né? diálogo. Próximo, Ana! Com o quê? Com o quê? Com esse sentimento. Vai. Poxa, olhei o moço falando e percebi seus gestos bem controlado. Neste momento ele foi bem masculino. Masculino Puta. é você, porque eu sou a grande machona, né? Gente, Então, queria- alguém masculina nesse lugar, pode Não, eu queria falar. pedir desculpa se eu pareci muito masculino. Eu tenho até amigos que são masculinos, É. tá vendo? Gente. É isso. Olha só, primeiro, Eu fiz a unha só pra vir gravar esse vídeo, porque eu fui pra não exposta no ficar vídeo anterior. muito masculino. Masculino, é. Mas olha, não é sobre ser masculino ou sobre ser feminino. É sobre ser você. Eu não vou chegar aqui e fazer... Ai, garota, sei lá o quê. Se isso não sou eu. Eu não tô tentando parecer masculino, nem tentando parecer feminino. Sim. Eu estou tentando parecer Caio. Sim.
E você tem que tentar parecer você. Quando a gente fala aqui que a gente tem que desconstruir o masculino e poder não ter medo do feminino, a gente não tá dizendo, vamos todo mundo dar pinta. Até porque dar pinta é uma questão, cada um acha que é uma coisa. Agora, você tem que ser você. Eu não vou ficar aqui tentando parecer mais viado do que já sou pra alguém achar que eu tô me soltando. E eu acho que é importante até a gente entender que a gente é fruto desse sistema que fez a gente endurecer até a forma como a gente é no mundo. Eu acho que também é fazer as pazes com esse lugar. E entender que não existe uma régua que mede o quanto gay você é. Porque não tem uma escala gay. Ah, estou 80% gay hoje. Não, não existe. Eu acho que é isso, é fazer as pazes que existem várias formas de ser gay no mundo. Tá tudo bem. Você dá o cu? Você gosta? Você chupa cu? Você chupa pinto? Esqueci a palavra. Chupa pinto? Nossa, me fugiu. Rola. Isso é mais importante do que se você vai chupar ele fazendo assim, ou fazendo assim, ou fazendo assim. Ficou claro, né? Eu acho que é isso. Próximo, Ana. Bora. Pois é, eu me colocaria como gay então. Porque, por exemplo, me atrai o masculino, mas não trejeitos femininos. Será que eu tenho um preconceito aí? Ou é apenas meu gosto mesmo? Complexo, né? Vamos lá, Rê. Será que o cara que é gay e não gosta do feminino como no lugar de desejo sexual, ele necessariamente tem um preconceito? Vamos lá. Ele quis dizer que sim, Sim, mas ele vai vamos lá, elaborar. Vamos ser pedagógicos. Sim, mas vamos ser pedagógicos. Sim, não. Eu acho que não vamos ser categóricos. Eu acho que é importante dizer que é o que eu sempre trago no papo de machona. A gente precisa entender como a gente constrói... Nossa, O quê? fez um merchan. A gente fez o jabazinho. Ai, aqui no Papo de Machona, me siga aqui. Pode seguir, gente, Pode vale a seguir, pena. exatamente. Se fosse um idiota, não tava aqui. Viu? Né? Então vamos lá. Mas É a Femi Verde, gente. Mas vamos voltar. O que eu ia dizendo acho que a gente precisa entender como a gente constrói o nosso tesão. Acho que essa é a grande parada. Posso fazer uma pausa? Vai. Não é como, mas que. Exato. O tesão é uma construção. Exato. Boa, cara. É isso, assim. Não, explica, raro. porque eu sei, você Sim. sabe, mas às vezes a pessoa ali não sabe. E se a gente for pensar, beleza, né? A gente fala do mesmo lugar, crescemos nos anos 90. Existe um ideário que pautou, só a gente lembrar de G Magazine, a gente vai lembrar de Banheiro do Gugu, a gente vai lembrar de Brokeback Mountain. Então existiram signos na mídia e na publicidade que construíram o nosso imaginário sexual também na época. E aí existe uma performance de masculinidade implícita ali, que é o quê? É o boy que te joga no feno e transa com você como se não houvesse amanhã. Existe um problema, deu calor, né? Dá gatilho, né, minha filha? Dá. Existe um problema nisso? Existe. Sim e não. Tá tudo bem, se faz sentido esse formato pra você, ok, mas acho que precisa passar por um crivo de uma autocrítica. No lugar, da forma como eu sinto tesão e me realizo, me faz bem? É assim que eu, Renato, escolho ou decidiram por Mas mim? não é, a gente não pode só ir pro que faz bem. O povo não gosta Sim, muito, mas eu vou vai, tentar fazer a vai. comida. Ai, eu não gosto de brócolis. Quem não vai gostar de brócolis? É aquela criança que a mãe não ensinou ela a expandir o paladar. Não deu brócolis de vários jeitos e tal. Sim. Ai, mas eu não vou comer o negócio porque eu não gosto. É, mas se você não comer coisa verde, Você não experimentar. não, você não vai ter ferro. Você precisa de nutrientes que tem ali. Ai, Caio, mas tá comparando... É mais ou menos. Como que você pode dizer que não é bom pra você, por exemplo, transar com um cara que tem uma voz mais feminina, um jeito mais feminino, é todo feminino? Como você pode dizer que você não tem nada pra aprender ali? Exato. Cara, quanto que você pode aprender com alguém que conseguiu se libertar o próprio corpo, por exemplo, dessas amarras sociais Exato. de parecer isso ou aquilo? Então, não é, às vezes você vai... Ai, vou contar uma historinha bem rapidinho. Vai. Eu tive um cara que eu conheci na balada, né? Então eu não conhecia, eu só peguei Só ele. foi, E depois, isso faz muitos anos já, eu ainda não era tão esclarecido sobre o meu desejo. Eu percebi que ele tinha uma voz fina demais, esse demais é pro meu gosto, né? E na verdade, eu tinha uma coisa tipo, nossa, como que eu vou mostrar pra minha avó esse cara? Isso eu falava do meu preconceito, porque se não existissem essas pessoas lá pra levantar a bandeira por mim, eu não tava aqui. Minha avó nem saberia que eu era viado. E quando eu fui no encontro com ele, eu descobri que talvez até incomodaria mesmo minha avó, mas eu não tinha incômodo. Depois do primeiro segundo que eu ouvi uma voz mais fina e eu pensei, 2 minutos depois já não me incomodava mais. Exato. Não era uma questão, ele era muito maior do que a voz dele, muito maior do que o corpo dele, um sexo maravilhoso. Olha isso. Tava tudo certo. Sim. A única coisa que tava errada era um preconceito. E que quando eu topei passar ele, foi incrível.
E eu acho que você trouxe um ponto importante, cara. A gente precisa experimentar, criticar e se permitir. Porque a gente foi ensinado a achar que o feminino é um demérito. Esse é o primeiro ponto. Então a gente foi ensinado a achar que ícones que estão nesse lugar do que é dito feminino inferiorizam, tornam a gente menos homem. E a gente repele. Então, na verdade, é fazer as pazes com esse lugar. E aí eu tô dizendo isso por quê? Porque a gente pode ir pra mais um step nessa conversa. A gente entender que não. A gente precisa entender que sermos homens também rompe esse lugar do binarismo, do que é masculino e feminino. A gente foi ensinado a encaixotar as coisas, é a forma como a gente é socializado, né? A gente pensa o mundo por gênero, para gênero, desde que a gente nasce, basta a gente sair de casa que a gente tem um banheiro por gênero e aí vai. Então a gente precisa romper com essas caixas, entender como a gente constrói a nossa identidade se permitindo viver. E quando a gente fala a gente precisa, a gente não tá dizendo você é obrigado a. Mas. Fica o convite. Não, mas é que pode ser gostoso você se abrir, porque pode ser ruim. Mas, inclusive, o ruim faz a gente aprender. Então, assim, não é uma ditadura, mas se questiona, será que esse meu gosto é só um gosto? Porque gostos são construídos. Gosto por espinafre ou gosto por bom de cu. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Ana, com aquela atuação que o quê? De milhões. De milhões, vai. Então, mas eu, por exemplo, sou gay e não tenho interesse nenhum por diva pop. E aí, como lidar? Acho que essa explicação não está tão pluralizada assim. Então, você não é gay. Porque é assim, o único jeito de saber se a gente é gay é se a gente gosta de diva pop. Exato. É isso, filho. É isso, filho. Pode acabar o vídeo. Então, eu acho interessante que a gente. Vamos explorar esse caso da diva pop, gente, porque rendeu vários comentários de vocês falando: meu Deus, eles estão dizendo que todo gay tem que gostar de diva pop. Não, porque, por exemplo, eu não gosto de RuPaul, tá tudo bem. Não está tudo bem, a gente sabe. Mas não, assim. Vou arrancar minha carteirinha? Não vão, porque isso aqui não é ditadura, a gente vai ser expulsa do vale, não seremos. Mas brincadeiras à parte. É interessante a gente pensar que existe um fenômeno social que aproxima a gente das divas pop. E o que é? É exatamente uma sociedade que estabeleceu um modelo de masculinidade que expurgou a gente desse lugar e a gente sobrou o quê, gente? Bater cabelo no show da Beyoncé. E aí a gente começa a entender que essa nossa proximidade com diva pop é fruto de um masculino que repeliu a gente. Então a gente acabou criando essa conexão com o feminino. Tem uma questão da performática. Aí é aquela coisa. Mas nem todo mundo. Então nem todo gay é obrigado a gostar de Beyoncé. Mas não dá um pouco de preguiça? Gente, você tem que ser capaz de ouvir alguém falando: gays gostam de jogar vôlei. E pensar, se eu não gosto de jogar vôlei, então eu não sou gay. Não! Assim como a gente sabe que, por exemplo, futebol é um esporte que atrai mais meninos héteros do que os meninos gays, isso não significa que só porque você é gay você não pode jogar futebol. Tem muito gay que joga futebol. Inclusive gosto não do futebol, mas do vestiário. Quer dizer, é uma aproximação do futebol. O que é importante? Não aprenda. Qual que é a mensagem do dia? Você não é todo mundo. Isso, Olha. não é sempre sobre você. Exato. E às vezes é. E quando a gente falar, gays gostam de diva pop, tá tudo bem se você não gostar. Exatamente. E quando a gente falar, gays não jogam futebol, tá tudo bem se você jogar. E quando a gente falar, vamos pro banheiro, talvez não seja com você que a gente quer ir. Exatamente. Por quê? Porque se a pessoa não consegue entender uma coisa simples, Diva pop. você vai querer transar Como com vai ela? cantar no microfone? Como se que não vai? diva pop? Como vai falar Hilari Larie? É isso. A próxima. Gente, perdoa, tá? Gente, É tudo pelo entretenimento. o último vídeo foi o quê? Pensamento. Agora é o quê? Agora é a várzea. É a várzea. Vai, Ana. Eu, na verdade, sempre tive uma percepção... Não tô sentindo uma atuação. É que esse daqui não tá... É uma coisa mais séria. Então, cara de... Eu, na verdade, sempre tive uma percepção que não se trata exatamente da aproximação do feminino, mas do afastamento do obrigatório masculino. Olha, eu gosto dessa fala. Você, que eu não sei quem é, ó, beijo pra você. Eu me vejo nesse lugar, Tá. porque eu nunca quis romper com o masculino pra ir pro feminino. Né? Então, por exemplo, eu tenho gostado de usar anel, mas eu pego logo um anel meio... The Witcher. Meio... Thunder. Ele sabe que é uma espada, mas tudo bem. É uma espada. Mas o que é aqui? Eu sempre tive uma coisa de que assim, ó, eu era um homem gay, eu não era hétero, eu não queria ter em mim essa masculinidade hétero, sabe? Essa masculinidade da objetificação do corpo do outro, da coisa das relações fragilizadas, da falta de afeto. Eu não queria isso. Mas não necessariamente eu queria me aproximar do feminino. Então, eu não quero pintar minha unha, eu tô usando unha só porque você usa pintar unha, mas tem tantos signos do feminino que não me interessavam e não me interessam ainda. Mas eu também não tinha interesse de ter esse lugar do hétero. Então, eu sinto que a minha masculinidade gay, tem muito mais a ver com me afastar desse heterohegemônico, dessa masculinidade tóxica, do que me aproximar do feminino. Então pra mim fez muito sentido, mas pra você não fez tanto, né?
É, cara, eu parto de Tá, um... então vamos ouvir, porque... Eu tô sendo silenciada. Eu tô sendo silenciada. O que você vai dizer? Só porque eu sou... Só porque eu tenho a feminilidade aqui... Aí, tá vendo, gente? É isso isso. que a sociedade faz, a gente acabou de... Gente, a gente tá brincando, não venham me... Vai, Ah, vai do vídeo, já faz começa... um corte. Nem mais vou ouvir o Cai, que ele silencia, falou. papo de... Não, gente, calma. Mas pra mim o lugar foi diferente, porque assim, eu lembro que quando eu saio da igreja e eu vou pra nossa Gaylândia, eu achei que era a Disney, eu descobri que não era. Porque eu entendi também ali um lugar que não era exatamente o que eu queria. Porque eu falava, tá, gente, eu saí de um lugar que eu tinha que ser homem, pai de família, pastor e tudo. Aí eu vou pra um lugar que eu tenho que ser normativo também. E tem que ir pra The Week, falecida The Week, gente, resgatei um ícone de São Paulo. Eu não gostava. Eu fui também algumas vezes, mas enfim. E eu olhava e falava, gente, não consigo me conectar com isso. Então eu acho que eu vivi exatamente esse lugar de entender, olha, eu acho que tem que ter um outro lugar nesse meio do caminho que eu possa me encontrar. Então, mas pra você se aproximar do feminino, te trouxe um lugar. Pra algumas pessoas, se Sim. aproximar do feminino é repelente. Sim. E é por isso que a gente tá aqui junto, porque Exato. tá tudo bem. Você precisa construir um lugar de pertencimento, um lugar onde você se sinta seguro pra estar fora do armário. Eu acho que o importante é não estar dentro do armário. Exato. Se o caminho é para o feminino, ótimo. Se o Sim. caminho é para longe dessa masculinidade tóxica, ótimo também. Você não sendo tóxico, nem babaca, e nem ficando no armário. Exato. E porque, não posso ficar no armário? Pode, mas eu acho que ficar no armário é muito triste. Sim, e eu acho que a ideia dessa discussão é partir para um lugar que a gente construa uma comunidade G, né, o nosso quintalzinho, que essas várias formas de ser gay possam Existir, coexistir. né? Porque a gente entende também que existe uma preferência, né? Qual que é o corpo que é eleito pro afeto? Quanto mais próximo de um hétero ele for. Então acho que a gente também traz essa discussão pra mudar. E a gente tem até amigos que são, a gente vai até pro show da Beyoncé, gente. Inclusive, quiser me dar um Santander, ingresso. um beijo pra você. Ó, hashtag patrocina eu. E me dá Exatamente. 2 ingressos que eu levo ele. Exatamente. Porque aí eu fico com o dinheiro, mas o ingresso eu compartilho, entendeu? Entendi. Você não tá precisando, né? Tá famoso. Eu já tô sendo tá... até vendida, né? Tô Imagina. sendo leiloada. Gente, cu peludo, fala comigo, a gente acerta. Exatamente. Próximo, Ana. Quando eu comecei a me aceitar gay, eu passei a ouvir divas pop, mas não curto nenhuma. Tá bom. Diva pop tá sendo um assunto recorrente nesse vídeo, gente. Então tá tudo bem se você não gosta de diva Mas pop. vamos falar assim uma coisa séria. Olha que legal. Você foi lá, ouviu, não gostou, né? Não gostou de Lady Gaga. Sim. Um problema. Vai pra terapia. Não, brincadeira. É isso, gente. O legal é você experimentar. Foi lá, ouviu, viu que não era, tá tudo bem. O problema é não ir lá e falar que não gosta. E sabe o que me faz pensar também? Que tipo de música a gente consome? Vamos trazer um ponto. Porque tem vários artistas LGBTs na cena da música, por exemplo, que são fora desse mainstream da cena pop. Tem vários, né, gente? Tipo, Cadelinha da Lineker, por isso que eu tô falando Lineker, por exemplo, e outras várias divas que existem, e cantores LGBTs. Então faz a gente pensar, tá bom, você não precisa gostar das maiores divas pop, mas quais conteúdos você consome? Que música? A gente explora o Spotify. E às vezes também, acabei de pensar uma coisa que não... Vai. Ai, não me cancelem, não me cancelem. Eu não gosto da musicalidade da Pablo. Tá tudo bem. Mas eu adoro no show da Pablo. Eu adoro. Por quê? Porque é uma farofa. Não, então, porque eu gosto da representatividade dela. Sim. Então também tem isso. Às vezes você não vai gostar da música, mas gosta da pessoa. E às vezes gosta da música e não gosta da... Não, gosta da música e não gosta da pessoa. E isso que você trouxe é muito bom, cara, porque eu acho que vale um parênteses também nessa conversa. Você pode não gostar de divas pop, mas é importante que a gente entenda a importância das divas pop no cenário musical e o quanto muitas delas foram grandes apoiadoras do movimento LGBT. Vídeo caso de Madonna, em toda a sua história, sempre estava ali flertando com empoderamento feminino, com mulheres sendo donas da própria história, apoiando a comunidade LGBT. Então o fato é, não gosto da música, ok, mas elas foram importantes pra gente também ocupar espaço. Você pode falar mal da música da Pablo, mas não fala mal dela. Porque Exato. se falar mal da Pablo, É a drag mais ouvida do mundo, né? Então, do mundo, quer você queira, não quer, você não dá stream pra ela, mas o planeta dá. esse planeta dá. É. Vai, planeta. Inclusive eu, aquela. Nossa, Olha. sapatão também ouve drag. Vai, Ana. O gay se adequa a quê? Se identificar como gay já é resistência. A bicha resiste a quê? Curtir divas pop é adequação. Já que a maioria faz isso. Estranhei demais essa conversa. Bom, estranhou a conversa porque não deve ter visto a conversa inteira, né? Mas, quer explicar? Vamos, eu acho que é interessante falar sobre Porque esse aqui já me dá uma preguiça. Esse tema. Vamos lá, Eu vamos ser retei- pedagógicos. Eu sou retei minhas pedagógico. preguiças. Eu já fico assim, ó. Mas vai. Eu acho que é importante dizer, não é uma escala de quem vale mais, de gays valem mais que bichas.
Mas no panorama social, gays e bichas ocupam lugares sociais diferentes. A gente precisa entender isso. E isso que a gente falou desse trecho, inclusive, é de um livro do Paco Vidardi, que se chama Ética Bicha. E nesse livro, esse autor traz exatamente essa ideia da gente entender o termo bicha enquanto termo político. E aí a gente vai entender que, por exemplo, quando a gente... vamos pegar como exemplo a TV. Como publicitária, vamos usar a TV como exemplo. Quando a gente lembra de Vera Verão, Clodovil, esses personagens eles eram ligados a esse lugar do cômico e do engraçado. E de fato a gente tá falando de corpos que eram bichas. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para aquela novela, que eu sempre esqueço o nome, foi isso no outro vídeo, eu vou esquecer de novo, o nome, Matheus Solano e Thiago Fragoso, que eles faziam um casal gay, existe uma estética, existe uma coisa, um termo que eu acho interessante, que é palatável. A sociedade engole. Então o termo gay, ele flerta com esse lugar do que a sociedade tem como aceitável. Sabe o gay que tem uma masculinidade ok? Posso é o gay falar que não dá de uma pinta? tia minha. Eu lembro de uma tia minha falando Isso. assim: não, tudo bem você ser gay, só não vai aparecer de mini blusinha e de... E se eu aparecer? Vai fazer o quê? Vai me mandar embora de casa? Vai me bater na rua? Vai... É nesse sentido. Incomoda. Se eu estiver andando na Paulista, não vestido assim porque eu tô parecendo um Bicheiro, havaiano, bicheiro, mas se eu estiver no meu dia normal andando na Paulista, ninguém vai saber que eu sou gay. Não. Então, nesse sentido, não é resistência porra nenhuma. Eu tô só lá vivendo minha vida. Claro, se eu estiver de mão dada com meu namorado, e tudo bem. Mas o que a gente tá dizendo aqui é que há corpos, como o Renato gosta de chamar, há corpos que simplesmente porque são dissidentes. Exato. Agora eu vou Gente, mostrar todo o meu repertório. Tem vocabulário sim, Tem vai, sim! tem. A corpis. A Vai gente não ser vai falar de quebrada. sério, né? Então, há corpos que só porque são do jeito que são, já estão em risco de morte. Exato. Que não é o meu caso, entendeu? Então assim, eu quando ando de bermuda, tênis e camiseta na rua, não tô ameaçado. A bicha que tá lá andando, só porque ela rebola mais a bunda dela, pode ver uma lampadada vir de algum lugar. Exato. Então não tente achar que é a mesma coisa. Não é. E- Você precisa ser bicha? Não precisa. Mas pelo amor, não critique. Exato, não, exatamente. E você só acessa lugares hoje de ir dar close no Parque Augusta, por exemplo, porque houveram gays afeminadas lá no passado que estavam tomando a tarraqueta na linha de frente. Então, quer a gente lembre, quer a gente queira ou não, existe uma questão histórica que trouxe a gente até aqui. A gente precisa ser grato a quem veio antes da gente, né? Exato. Senão a gente não tava aqui fazendo vídeo com essa liberdade. Espero que essa conversa tenha feito sentido pra você. Beijo pra você. Vai, Ana. Bora. Queria entender porque ainda se coloca a dicotomia feminino e masculino numa discussão de quem é gay. Porque a gente vive neste mundo onde as coisas são divididas em preto e branco, macho e fêmea. Eu gosto muito dessa fala porque eu concordo que a gente precisa sair desse lugar e começar a pensar a partir das nossas culturas. Inclusive o vídeo inteiro é sobre isso. Sim. Mas a gente tá lá ainda? Não! A gente tá falando ainda de homens gays que estão pensando se podem ser considerados gays porque não gostam de diva pop. Exato. Como que a gente vai chegar nesse terceiro lugar? Eu concordo que a gente deveria sair, mas a gente não chegou. Gente, e aí, só a gente tem uma coisa que inclusive teve nos nossos vídeos também. Tem esses que se incomodam de serem chamados de pronomes femininos, que é uma coisa que, né, uma coisa que é bem do mundo gay, a gente brincar de chamar de bicha, mulher, e a gente brinca com isso. E aí vale um recorte também, para pessoas trans e pessoas não binárias, o pronome é uma demarcação de existência. Nós, enquanto gays, estamos num lugar de privilégio que a gente pode brincar com um pronome feminino. Mas, olha que louco, a gente tá brincando de um pronome feminino e alguém tá lá, eu não admito ser chamada do feminino. Então, quer dizer, se um pronome abala sua masculinidade inteira, como que a gente vai falar de coisas não binárias? Então é importante que a gente Tem muita camine, fragilidade exato, ainda, tem. muita fragilidade. E é bizarro, eu falo, gente, um pronome acaba com falar, anjo, terapia pra você. Eu acho que é por isso que a gente faz essa brincadeira, mas assim, É sério? a gente não tá todo mundo no mesmo lugar. Não. Eu tô aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá lá. Então quando a gente faz essa discussão, é porque pensando nesse lugar de produtores de conteúdo, blogueirinhos, a gente tá pensando no lugar social. Sim. Eu quero que você, que já avançou da binaridade, possa fazer uma interlocução com a gente, tanto quanto o cara que tá no armário, casado, ainda procurando um garoto de programa, que é o único espaço onde ele se permite acessar a sua sexualidade. Então a gente vai conversar todo mundo, e a gente vai discutir aqui pra poder chegar todo mundo lá. Mas de novo, eu concordo. Sim. A discussão binária não deveria ser a nossa pauta, mas ainda é, a gente vai avançando. Quem sabe? Juntos nessas discussões, a gente pode construir novos lugares, né? É isso. Acabou, Ana? Acabou. Bom, o que fica dessa discussão toda? O cu dele é peludo, Vamos pro show da Beyoncé. o show da Beyoncé com peludo. Tá focado. Olha, eu fui no cenário, gente, desculpa. Gente, eu queria dizer que assim, a gente quis fazer esse vídeo porque a gente faz esses vídeos mais densos, mais sérios, Sim. mas legal ter essa troca, porque a gente também tá construindo junto. Às vezes a gente discorda, às vezes a gente ensinar o Renato muitas coisas. Ele Como cretino, né? Não, mas o que eu ia dizer é que às vezes ele tem que me ensinar muitas coisas. E por que tem que? Porque nós não somos encerrados.
O Caio é psicólogo e sabe de tudo. O Renato é publicitário, entende da história toda do... Não, a gente tá se constituindo, pensando junto, desafiando o pensamento um do outro. E é nesse lugar que a gente cresce, de pensar essas críticas, pensar por que a gente disse desse jeito e não daquele, o que a gente pensa, o que a gente não pensa. Puta, aqui a gente errou, mas esse erro também foi... Então é chamar a gente pra essa conversa, pra ter essa troca e pra brincar também. Porque a gente pode ter assunto sério e brincar, e ser divertido, e ser gostoso. E é isso. Espero que você tenha gostado. Você gostou? Eu adorei, eu só posso dizer uma coisa? Eu sempre falo que vou Ai, gente, não sei se eu deixo. Vai ser rápido. Não, rápido quanto? Me dá, é quase um pitch, dá? 1 minuto. Eita! É! Então tá, Então pode. tá bom, pode falar sendo assim. Então vai. Mas o que eu ia falar é exatamente isso que é interessante, né, cara? A gente discordar. A gente é muito idiota. Eu juro que essa é uma frase tão bonita, sabe? Isso é bonito que eu ia dizer. Mas eu vou tentar. Eu ia dizer que tá tudo bem a gente discordar, tá tudo bem. E acho que é aí que a gente cresce. Gente, eu até esqueci o que dizer, mas eu ia falar sobre isso, que tá tudo bem a gente discordar. E lembrei. E é importante a gente dizer, que eu acho que é uma coisa que o cara a gente se ajuda a se perceber, é os lugares que a gente parte. A gente entende que nós somos 2 homens brancos, cis, de São Paulo, a gente sabe o lugar que a gente parte. Mas é exatamente que tem os privilégios que a gente tem, que a gente escolhe ter esses espaços pra criar diálogo e pra ajudar você. E pra ajudar a gente a se perceber. Evandro, vem aqui. Vem cá, Evandro. Vem, Evandro. Quem disse que o Evandro não ia estar com a gente? Vem cá, aparece aqui. Gente, esse é o Evandro. O Evandro falou pra nós que ele era um gay padrão. E aí eu falei pra ele, não é, né, gato? É o quê? É um twink. É no máximo uma gayzinha. E é pra isso que serve. Ele falou que é. Ele falou que é. Todo mundo falou que É por isso que a gente precisa dessas trocas. Porque às vezes Exato. a pessoa acha que ela é o quê? Que ela é masculina. E ela não é. Isso. Entendeu? Não é. Não é. Não Todo é. mundo Mas concorda. a gente tem urso aqui no meio. A Tem gente urso. O cu dele tá depilado. O dele com pelo. E o meu Tá depilado. é só pagando Não sei. o pack do cozinho pra... Gente. E é assim que a gente encerra esse vídeo. Obrigado. Corta!